O tema de hoje é do capítulo 5, certo? Do Evangelho. Sempre ou é do Evangelho ou é de um livro espírita do Chico Xavier. Então bem-aventurado os aflitos. Dentro deste tema, existe um item que é suicídio e loucura. Eu diria que essa vez eu gostei muito de receber. Já tive a oportunidade de estar perto de muitos momentos difíceis desse. E vou dar alguns exemplos para vocês. A loucura, ela surge quando nós, homens, mulheres, nós, não temos coragem de enfrentar as vicissitudes da vida, as dificuldades da vida. A gente não suporta as dificuldades da vida e entra num parafuso, que é o transtorno mental. Suicídio. Posso perguntar e deixar vocês pensarem, quando que uma pessoa pode pensar em suicídio? Põe você mesmo. Vou abordar 3 itens. 1, não acreditar em mais nada. A incredulidade no todo. Vem o vazio e vem o suicídio. Não conseguir enfrentar as dificuldades que a vida dá e não ver nada. Não ver nada no futuro. Não enxergar nada no futuro. Certo? A incredulidade do que possa ser e não enxergar nada para o futuro. E o terceiro seria que a grande afeição aos bens materiais. Eu tenho exemplo de pessoas próximas onde um investidor conhecido, amigo, tinha 10 milhões e dinheiro aplicado em situações de risco, bem sucedido sempre nos movimentos. Mas um desequilíbrio comercial do momento, ele perdeu 8 milhões. Ficou com 2 milhões. Tentou o suicídio. E às vezes a meta de uma pessoa, ou a meta de uma pessoa é ganhar, é ter 2 milhões. E ele não conseguiu o objetivo, por Deus. E após uns 3 anos, nos encontramos, ele sorriu. Estou de volta com os 10 milhões. Então são exemplos de vida que eu quero dar para vocês. Teve uns que não teve solução. Amigos conhecidos, que gostavam de pular de paraquedas. Talvez já arriscavam a vida naquele momento. Mas os paraquedas sempre abriam e ele sempre pousou com sucesso. Talvez dentro dele estava o objetivo ali, mas tirou a vida com um tiro. Fumante. Ficou com uma necessidade muito grande, uma mulher, uma outra pessoa. Em casa teve que ficar com um balão de oxigênio ou respirador em casa, que fica mais fácil. Primeiro já tentou um suicídio inconsciente, que é o fumar, né? É uma luta que a gente faz em todos os dias. E em casa, claro, veio a dificuldade de sair com uma dificuldade, ou quase não sair. Mas também tirou a vida com o tal do chumbinho. Hein? Um casal de amigos, e um filho e uma filha, jovem, um homem, um rapaz. Eu sou engenheiro civil, o pai tem uma empresa de construção, e o moleque, o jovem, se formando em engenharia, chegou em casa, cumprimentou os pais, eles estavam pintando o apartamento, ele entrou para o quarto dele, o pintor viu, dado uns 15, 20 minutos, o pintor corre e chama o casal. Acho que o seu filho pulou pela janela.
Os temas abordados é muito profundo o que a gente está falando. É muito profundo. São experiências que eu tinha que trazer para vocês. Tem histórias mais amenas. Vamos falar um pouquinho do Divaldo. O Divaldo que desencarnou agora esse mês. Divaldo Franco. Que tinha sempre a Joana de Anges nos seus dizeres e escritas, né? Ele falou que a irmã dele se suicidou em 1989. A irmã do Divaldo. Ele muito jovem, ele contava essa história nas pregações dele. Ele estava bem empregado e perdeu o emprego. E ele precisava do emprego. E foi naquele momento me veio à mente o suicídio, tentar me matar. Quando surge da vida do além, a minha irmã surge perante mim, olha nos meus olhos e fala assim: não faça isso, meu irmão. Isso dizeres do Divaldo em palestras que hoje a gente não vai escutar mais, só se não rever em filmagem. Então a gente tem oportunidades, a gente tem que entender. Não receie de pedir ajuda. Eu conheço essa casa há muitos anos, mas uns 20 anos atrás, ainda nós tínhamos aqui, o Dorival não está mais. Ele trabalhava no CVV, Centro de Evaluação da Vida. Eu cheguei com ele, mas as minhas tarefas, eu era engenheiro, não tinha, né, a disponibilidade. O que eu fazia com ele era visita em algumas casas, mas ele trabalhava intensivamente. E o CVV ainda tem, gente. E agora é 188. O CVV atende 24 horas. Se ligar agora, atende. E ajuda, acho que milhares de pessoas. E esta casa aqui também, no começo, agora não tem mais visitações, a gente visitava o Hospital Francisca Júlia, em São José dos Campos, que são só para pessoas de transtornos mentais. E eu ainda lembro dessa visita, foram por 2 vezes. E a gente não consegue entender, né? Qual é a enfermidade, se a enfermidade realmente é física, é mental, e a gente acredita que tem todo um envolvimento espiritual. A sua vida não pertence a você. Para mim, essa vida não pertence a você. Pertence a Deus. Ah, ele se matou. É corajoso. Não consigo falar essa frase. Estou falando com ironia para vocês. Quem se suicida não é corajoso. Corajoso é aquele que enfrenta os desafios todos os dias. Todos nós temos desafios. Por isso que eu pedi para vocês, antes de começar a preleção, tirem os compromissos da cabeça de vocês, porque tem dias que vocês nem dormem. Porque eu também sou humano e sinto isso. Você não para de pensar, você não dorme. Tem que fazer a sua prece. Tem que se desligar dos computadores, da televisão. Tem que sorrir um pouco. Tem que fazer alguma coisa para dormir gostoso. Os acúmulos de coisas, talvez você não consiga mais conseguir resolver. Imagina uma garagem que você tem. Aí você guarda um item. Não pode jogar. Aí vem outro, guarda outro item, ou da família. E você vai guardando várias coisas que vão chegando. Aí quando você está com a garagem até aqui, você quer pegar aquela coisa que está lá no final. Você entra num conflito total. Você não sabe nem o que tem, o que é e como está lá. E a mente não pode estar sendo sobrecarregada de coisas que você precisa se livrar. Enfrente os seus desafios todos os dias. Eles são um trabalho para a nossa evolução. A gente precisa
até ter dificuldade para crescer. É um tema difícil, mas é um tema muito presente. Talvez você tenha amigos que tenham viajado, vai para o exterior. Claro, não vamos determinar, mas, por exemplo, o maior índice de suicídio é no Japão. Muitos dos edifícios, as janelas não abrem. As janelas não tem opção de abertura. Então, é uma coisa que você enxerga. Para a pessoa fazer isso, é que ela já não acredita em mais nada. E não vê nenhuma possibilidade de futuro, ou está apegada no bem material que eu contei para vocês. Hoje, se vocês, vamos falar um pouco mais leve, tem música que chama assim, Inquilino do Universo. Eu pago tudo e não sou dono de nada. Eu pago tudo, mas não sou dono de nada. E eu preciso escutar com vocês isso, porque às vezes a gente não entende o recado que vem. Não é você abandonar os bens materiais, não é você se desligar, porque você necessita do bem-estar, comer bem, ter um bom médico, ter uma boa proteção familiar, ter uma casa. Não é se desprender, mas é quando o volume de bens materiais começam a trazer para você situações de desespero e até do suicídio e até da loucura. É uma abordagem forte, firme, mas de coração. A gente tem que encontrar soluções para esses momentos. E é enfrentar os desafios. O que eu queria falar para vocês? Quando eu falei em pedir ajuda, desculpa, não me veio, agora veio. A psicanálise, né? A psiquiatria, a terapia, ou mesmo a religião, né? A busca desses fatos. Tem as buscas físicas, materiais para você, que às vezes existe até um distúrbio químico, físico, que o remédio venha solucionar na fase de emergência sua. Mas as respostas vêm, você tem que enxergar que vem. E que a sua alma é eterna, é o princípio da nossa casa. Você não é corpo, você é alma. A hora que você começa a aceitar, ou começa a entender que você não é mais corpo, você tem essa ferramenta que Deus lhe deu para trabalhar e faça o melhor dela, cuide dela. Mas você é alma. Nós somos almas indefinidamente. Não adianta suicidar-se. Nossa, se a gente conseguir falar isso para uma pessoa que esteja na situação de conflito, na situação de limite de resolver isso, não? Tem solução para tudo. Uma solução que eu não consigo dar para vocês é a nossa morte, o nosso desencarne. E eu tenho que avisar todos vocês. Todos nós vamos morrer. É triste falar, mas todos nós vamos morrer. Não precisa suicidar-se. Nós vamos morrer. Nós nascemos e já começamos a morrer. E quem tem mais de 60, como eu que estou perante vocês, já tem menos de 1/3 para viver. Fala isso. Né? Faz conta, dinheiro faz conta. Mas isso não traz para mim tristeza. A alegria de estar vivo até agora. O conflito vem de você ver amigos ou jovens que vão antes que a gente. Esse é o conflito da decisão. Não tenho resposta para vocês. Talvez já tenha vivido tudo o que precisava dentro do estágio da vida que estava. Está aí uma solução. Por que uma criança, um bebê, 1 ano, meses, desencarna? É duro, é pesado para a mãe, para a família. Tem que entrar uma resposta. Se não puder, vai na psicanálise, vai no psiquiatra. Ou
vem escutar de nós, que talvez ela tenha percorrido o curso que era aquele. Trazer aquela alegria inicial, mas já aquela alma já estava ali, ela é eterna, ela vai para uma outra aprendizagem. Pô, conforta. Não deixa você em desespero ou também está pensando em suicídio. Né? Quantas situações difíceis nós estamos falando. Né? Palavra de Jesus. Vamos aproveitar Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. Recebei meu amor e a minha compaixão. Não esqueçam, mas em outras coisas eu falei, não esqueçam de pedir a Jesus. A gente esquece. Talvez no momento mais. Tem outro tema bem interessante que eu gosto muito de falar. Pedi e obtereis. A fé de vocês é proporcional ao pedido. E vão obter proporcional ao seu trabalho. Não pode só orar, só rezar. A prece faz bem, a prece acalma, a prece faz até dormir à noite. Mas tem que acordar de manhã e trabalhar. Tem que fazer. Jesus também falava, orai e vigiai. E ele diz, vende a mim os aflitos, porque esses é o que mais precisam. É um tema difícil, é um tema muito duro. Mas é um tema que traz para nós uma tentativa de reconhecimento de pessoas próximas de nós que talvez estejam nessa situação e a gente não percebe. Mas às vezes um tema desse, uma palestra dessa, alguma coisa sobre isso, identifique, a pessoa resgate essa vida vendo que é só trabalhar. Eu quero aproveitar, antes de encerrar, fazer uma homenagem, né? Ao apóstolo do Espiritismo. Era o Chico Xavier, que nos trouxe muitos ensinamentos, muitos livros, não é? E ele tinha um prenome, claro que não, um prenome que é apóstolo do Espiritismo. Nós, eu e minha esposa, gostaríamos de ter conhecido ele na Bahia, no trabalho que ele tem lá. Não tive o prazer de conhecer, mas muito ouvindo nas preleções e nos livros dele. Né? O objetivo da vida é amar. E esse cara transmitia amor. Ele falava uma coisa bem bacana. Se alguém não gosta de você, é problema da pessoa. Agora, se você não gosta de alguém, o problema é seu. Parece simples isso. Se alguém não gosta de você, o problema é dela. Ou se você não gosta de alguém, o problema é seu. Olha, que simples. Você com seus rancores, com seus ódios, com as suas irritações, é problema seu. As irritações dos outros, o problema é dele. E ele fala um exemplo, quando o objetivo da vida é amar, e é mesmo, é o nosso objetivo. Ele dava outro exemplo e ele fala assim, caridade é o amor em movimento. Olha que bacana. Ele tinha a Joana de Ângeles, que era muito um espírito evoluído, eu acredito, e falava muito bem. Então, e talvez isso inspirava ele, mas ele fala, a caridade é o amor em movimento. Vocês não vão acreditar, vocês vão fazer caridade comigo hoje, antes de ir embora, se ninguém fez hoje. Eu falo, caridade é treino, como fazer musculação, como fazer arroz, como fazer crochê, como cortar cabelo, é treino. Caridade é treino. Quanto mais você faz, melhor você fica. Você não faz nada? Nenhuma? Tudo bem, calma, não fica triste. Acontece. Às vezes passa semana, mês, ano que você não faz nada. Aí você desperta e fala assim, puxa vida. É dar dinheiro? Não. Às vezes a necessidade inicial é dinheiro. Às vezes. Comer, beber, né?
Mas nem sempre é essa caridade que eu falo. Eu falo da tua caridade de dar o seu tempo, de dar o seu amor, de dar o seu coração, de dar a sua disposição. E nós vamos aproveitar o recado do Divaldo. Se caridade é amor e movimento, nós vamos fazer hoje, agora antes do encerramento. Todos juntos. Muito obrigado da paciência que vocês tiveram de me escutar. Que nós estejamos todos distantes da loucura e do suicídio. E aqueles que estão próximos de nós, ficarmos muito atentos. Dentre todas as cenas que eu contei, a pior foi do pai em casa, que o menino pula do prédio. Até hoje ninguém tem resposta. Então vamos estar mais atentos. Vamos estar buscando o nosso objetivo, que é amar.